Gente, a tarde de hoje no BBB 26 foi histórica. O grupo que parecia inabalável começou a desmoronar de vez. Uma das líderes se isolou completamente e as ex-aliadas estão celebrando o racha. E olha, se inscreve no canal e deixa aquele like agora, porque eu vou te contar cada detalhe dessa reviravolta que pode mudar completamente o jogo daqui pra frente. Depois de toda a polêmica de ontem com o embate ao vivo entre Ana Paula e as aliadas dela, a casa acordou num clima muito estranho. Aquela energia de grupo unido, de todo mundo alinhado, de estratégia montada, simplesmente evaporou. E o que ficou no lugar foi um silêncio constrangedor e conversas paralelas que revelam o tamanho do estrago. A Ana Paula passou a tarde inteira fazendo o que ela sabe fazer melhor quando está incomodada: observando. Ela ficou literalmente em pé na sala, olhando a mesa toda conversando, e soltou uma frase que resume exatamente como ela tá se sentindo. Vocês são chatos pra caralho, gente. A Sara tentou amenizar, dizendo que não é só eles, que todo mundo ali é elenco. Mas a Ana Paula foi categórica. Eu fico em pé observando essa mesa toda conversando, e vocês conversam conversa de elevador, de comadre. Se eu tivesse assistindo vocês, eu trocaria na hora. Foi uma crítica pesada a todo mundo da casa. E tem uma frase dela que mostra o quanto ela está decepcionada com essa edição. Não quero ficar numa edição flopada. Não sou obrigada. Essa casa tá conversa de elevador e comadre. Ou seja, ela está sentindo que o jogo tá fraco, que as pessoas não estão jogando com a intensidade que ela esperava. Mas o sentimento de frustração dela não é só com o jogo em si. É principalmente com as pessoas que ela achava que eram aliadas dela. E foi aí que começou a ficar muito claro o tamanho do racha que aconteceu no grupo. Ana Paula desabafou com o Jonas de um jeito que deixou todo mundo chocado. Ela soltou: uma coisa é jogar com aliança, outra coisa é ser boi de piranha. O Jonas não entendeu de primeira e perguntou: boi de quê? E ela explicou: boi de piranha. Te jogam lá no meio de isca pra boiada passar. E você vive de isca. E completou com uma frase que resume toda a decepção dela. A partir do momento que eu não sinto segurança e tô me sentindo usada e não apoiada, não tem por que eu ficar comprando bagulho dos outros. Uai! Ela se sentiu abandonada pelas pessoas que deviam estar do lado dela. A gota d'água foi mesmo o episódio de ontem na academia, quando o Matheus repetiu a história de chamar ela de patroa da Milena. A Ana Paula desceu contando para o grupo o que tinha acontecido, e a reação das aliadas foi simplesmente: ai, que escroto do caralho, e trocaram de assunto. Para Ana Paula, aquilo foi uma traição. Ela esperava que as pessoas se levantassem, fossem lá confrontar o Matheus, fizessem um escândalo, mostrassem que estavam do lado dela, mas não. Todo mundo só soltou um comentário rápido e mudou de assunto como se não fosse nada demais. E foi aí que ela explodiu com todo mundo. Isso é aliança? Isso é amizade? Você acha que eu vou servir de boi de piranha para essa galera? Na hora que estava todo mundo com a pulseira do alvo, vem Ana Paula, vem cá, vem votar. Depois que mudou a liderança, é outra história. Ela continuou desabafando. Eles sabem que não correm risco nenhum? Ai, no Brígido não vou votar porque tenho mais proximidade. Em fulano eu não voto. E eu, que sempre vou votar para proteger vocês? Foi uma cobrança direta de reciprocidade que ela não sentiu. O Leandro tentou acalmar ela, dizendo que talvez a galera estava numa outra vibe, que era melhor respirar um pouco. Mas a Ana Paula foi irredutível. Não sou palhaça, porque eu estava disposta a ser o boi de piranha, a entrar com eles nos embates. Agora não vou mais ficar comprando bagulho dos outros. E ela deu um exemplo concreto, igual eu estava brigando com Jonas, dando alvo para o Jonas e votaria nele por sua causa, Marcelo. Não vou fazer mais. Ou seja, ela literalmente dissolveu qualquer compromisso que tinha com o grupo. O Marcelo também desabafou na mesma conversa, e olha que revelação importante. Ele disse: todo mundo já tinha dito que ia votar no Matheus, a maioria já ia chamar ele no Sincerão. E completou: a única pessoa que eu vi que me defendeu e tomou partido do que eu senti foi Juliano. E Breno também, que me abraçou. Ou seja, o Marcelo também se sentiu abandonado. Quando ele sofreu com a atitude homofóbica do Matheus no desfile, quem realmente apoiou ele? Só o Juliano e o Breno. O resto do grupo não deu o suporte que ele esperava.
E aí veio uma frase pesada do Marcelo. Da mesma forma que você falou que sentiu de Milena, que ninguém tomou partido, eu também senti. Quando você falou aquilo só tá eu e você, Milena, agora eu também me senti totalmente descartável. Foi uma cobrança direta para Ana Paula também. Mas enquanto a Ana Paula e o Marcelo desabafavam sobre se sentirem sozinhos, do outro lado da casa rolava uma conversa completamente diferente. A Maxiane e a Marciele estavam tendo a conversa mais libertadora que você pode imaginar. As duas estavam analisando tudo o que aconteceu, destrinchando o comportamento da Ana Paula e chegando numa conclusão que deixou as duas aliviadas. A Marciele soltou. Foi daí que quebrou o negócio, amiga. Eu não consigo mais ficar normal, não. E a Maxiane concordou. Foi como o Breno disse. Já existia uma rachadura? E a Marciele então confessou. Já! E agora partiu. Eu tô até aliviada, falei lá no quarto. Isso mesmo, ela tá aliviada de não precisar mais jogar com a Ana Paula. Mas por que elas estavam tão aliviadas? Porque finalmente não precisavam mais pisar em ovos o tempo todo. A Maxiane explicou. Não dá para jogar contra pessoas que você gosta e não dá para você não concordar com a opinião do outro só porque não acredita, porque não quer. A Marciele completou. Não pode obrigar todo mundo a fazer o que você quer. E a Maxiane emendou. A fazer a mesma coisa que você. Aí parece que quando você não faz a mesma coisa, o que ela quer, você vira um alvo. E aí veio a frase que resume toda a dinâmica tóxica que elas sentiam. Você meio que não serve mais. A Maxiane confirmou. Não serve mais. É isso aí. A palavra é essa. Elas estavam descrevendo exatamente como se sentiam. Úteis só quando concordavam com tudo. A Marciele foi ainda mais fundo na análise. Tem muita gente assim na vida, que é amigo, mas se discordar, se for contrariado, aí já não serve mais para você. E a Maxiane confirmou que conhece muita gente assim, que só quer amizade enquanto você concorda com tudo. E teve uma revelação importante sobre um episódio específico. A Maxiane contou. Tu viu quando a gente estava conversando com Sara? Ela chegou e saiu? Ela não gostou. Ou seja, a Ana Paula ficou com ciúmes delas conversando com a Sara. A Maxiane continuou. Tu escutou Milena no quarto falando ela tá com ciúmes? E completou. Eu não acho que é ciúmes, mas eu entendo a Sara. Eu faria a mesma coisa. A Sara tinha saído do quarto justamente para não ficar no meio dessa treta toda. As duas também falaram sobre a cobrança que a Ana Paula fez sobre apoio. A Maxiane foi cirúrgica. Ela queria que eu fizesse o que ali? Fosse lá junto dele e arrumasse briga? Só para provar uma lealdade? Não tenho que provar nada, não. Tenho que provar nada para ninguém aqui. E continuou. Eu vou chegar lá e falar, ô cara escroto do caralho, porque você fez isso. Mais outro palco para ele? O público tá vendo isso. Se tiver errado, vai sair. Acabou. Foi uma defesa total da estratégia dela de não entrar em embate direto. A Marciele concordou totalmente. Minha prova é lá dentro do confessionário. Ou seja, as duas acreditam que defender alguém é votando, não é fazendo escândalo na frente de todo mundo. É uma visão completamente diferente da Ana Paula. E para aguentar essa pressão de viver num ambiente onde você não pode abrir a boca sem medo de uma explosão, os nervos têm que estar muito em dia. Esse clima de pisar em ovos o tempo todo gera um estresse físico real, que causa aquelas pontadas, queimações e formigamentos que muita gente sente quando o nervoso ataca. Existe uma fórmula focada justamente em ajudar a regenerar esses nervos, que ficam desgastados por tanto estresse e ansiedade. Ela devolve a calma e a saúde para o seu sistema nervoso, para você não sofrer com esses sintomas de fundo emocional. Se você se sente assim diariamente, clica no link da descrição ou leia o QR Code que está na tela e conheça essa solução. E teve uma crítica pesada sobre como funciona a dinâmica com a Ana Paula. A Marciele soltou. A gente não pode falar nada. Se a pessoa não concordar, a pessoa explode. Aí vou ficar num lugar onde minha voz não vale porra nenhuma e meu voto vale? A Maxiane concordou. Eu penso da mesma forma que você. E assim, é saber ouvir o outro. É uma coisa que ela não sabe ouvir. Foi uma crítica direta à falta de habilidade da Ana Paula de aceitar opiniões diferentes. Mas tem um medo que as duas compartilham, e isso é importante. A Maxiane desabafou.
Mas sabe que eu tenho medo que o público não esteja vendo isso? Que tem umas coisas que não são coerentes? Elas têm medo de que o público só veja o lado da Ana Paula e ache que elas são as erradas. A Marciele tentou racionalizar. Mas o que a gente pode fazer, amiga? E a Maxiane respondeu: se o público não está vendo que tem umas coisas que não são coerentes. E qual a nossa saída? Continuar lá, esmagada, apertada? A resposta óbvia é não. E tem um detalhe muito interessante nessa conversa toda. As duas deixaram claro que ainda gostam muito da Milena. A Maxiane disse: a Milena eu gosto demais, demais mesmo. E a Marciele concordou: a Milena, o que eu puder fazer para proteger ela. Elas, inclusive, combinaram de deixar claro para Milena: Milena, você pode contar comigo. Você. Separando a Milena da Ana Paula, mostrando que o problema não é com ela. Mas a Maxiane fez uma observação realista. Mas vai chegar uma hora que até ela vai ter que escolher um lado. E aí eu quero saber se é recíproco do outro lado. A Marciele foi categórica na resposta: eu já tenho certeza que não. Ou seja, elas acreditam que se a Milena tiver que escolher entre a Ana Paula e o resto do grupo, ela vai ficar com a Ana Paula. E que a Ana Paula não vai retribuir a mesma lealdade. Enquanto isso, outros brothers também estavam analisando o comportamento da Ana Paula. A Marciele conversou com o Breno, a Maxiane e o Marcelo e soltou uma análise cirúrgica. O cowboy falou o seguinte: Ana Paula quer ser a salvadora, acolhedora. Então, quando ela viu ontem a situação do Leandro, ela quis acolher. E continuou: mas eu já tinha prestado atenção nisso, que estava acontecendo uma proximidade, e não é uma proximidade de forma natural, espontânea. Ela quer acolher de qualquer jeito. Foi uma crítica à forma forçada como a Ana Paula se aproxima das pessoas. O Marcelo, então, revelou algo que o deixou muito confuso. Teve um momento que ela falou a mesma coisa para mim, porque em algum momento ela falou para mim: o que você quiser a gente faz. E ontem ela falou a mesma coisa com o Leandro. A Marciele completou com ironia: o que você quiser a gente faz. Quando eu concordar, se eu concordar. A Jordana também entrou nessa análise da Ana Paula e foi ainda mais fundo. Ela explicou para Samira: manipulação da Ana Paula não é algo direto, e sim velada. E continuou: é ficar aqui o tempo todo. Ana Paula falando porque é planta, porque não acrescenta no jogo. Aí as pessoas que andam ali ficam escutando e tratam aquilo como verdade. E deu a definição perfeita de manipulação. Manipulação não é uma coisa direta. Olha, Samira, estou te manipulando. Não, manipulação é velada, é sem perceber. Você está andando junto e de tanto você ouvir a pessoa falando, você do nada começa a acreditar. Foi uma aula sobre como funciona a influência da Ana Paula. E a Ana Paula já deixou bem claro quem é o novo alvo dela dentro do grupo. Em conversa com o Jonas, ela soltou: não, tô com antipatia mortal. O Jonas tinha sugerido que ela perguntasse algo para Maxiane e a reação dela foi essa. E completou com uma frase definitiva: antipatia é um caminho sem volta. Ou seja, acabou qualquer possibilidade de reconciliação entre Ana Paula e Maxiane. O rompimento é total e irreversível. As ex-aliadas também já definiram como vão se posicionar daqui para frente. A Maxiane deixou claro: vou tratar com educação. Cada um dá o que tem e o público tá vendo isso. Mas tu tá ligada que uma hora ou outra ela vem pra cima, né? Quando não sobrar mais ninguém. A Marciele respondeu com segurança: não tenho medo, só não vou procurar sarna pra coçar. Elas estão preparadas para o embate que vai acontecer, mas não vão provocar. E você? O que acha desse racha? A Ana Paula tá certa em cobrar mais apoio das aliadas ou tá sendo controladora demais? As ex-aliadas fizeram bem em se libertar ou vão se arrepender? Comenta aqui embaixo sua opinião. E compartilha esse vídeo com quem está acompanhando o BBB.